Oi, gente. No vídeo de hoje eu quero compartilhar 5 erros que talvez você possa estar fazendo que está sabotando o seu sono e sua energia. Você já acordou cansada, cansado, mesmo dormindo de 7 a 8 horas? E se isso está acontecendo com você, eu posso te garantir, você está se sabotando mesmo sem saber. E hoje eu vou te mostrar quais são esses 5 erros que estão sabotando o teu sono, tua energia e principalmente tua disposição, tua produtividade. Você vai ver que quando você mudar essa chave, as coisas vão começar a desenrolar muito mais, de forma muito mais fluida e mais rápida. Então, eu resolvi gravar essa aula para você porque isso é uma das coisas que eu resolvi na minha vida lá em 2013. Eu lembro que a minha terapeuta na época, ela virou para mim e falou assim: Carol, eu acho que é a TV que é um dos sabotadores que está trazendo isso para você. E eu lembro que eu dormia com a TV ligada, porque era um hábito meu, né? Um hábito familiar de dormir com a TV ligada. Então, só que lembra, a nossa mente ela não para, e ainda mais quando a gente continua colocando informações. Então, ao invés de eu acordar descansada por ter dormido, abre aspas, de 7 a 8 horas, eu acordava muito mais cansada de quando eu fui dormir. Então, aqui foi meu primeiro passo. Lembra? Eu comecei, né? Eu fazia terapia na época e ela me trouxe essa informação. Então, eu tornei consciente que, opa, tem alguma coisa errada que eu estou fazendo, um hábito negativo, que está me gerando todo esse problema, não só pessoal, né? Estava me gerando problema de sono pessoal, mas também estava me reverberando na minha parte profissional, porque eu estava trabalhando extremamente de forma muito mais cansativa do que precisaria ser. Por quê? Porque meu nível de energia estava baixo. Então, quando eu comecei a alinhar isso, né, que foi tirar a TV do quarto primeiro, né, eu parei de assistir a TV, principalmente no horário de dormir, as coisas começaram a resolver essa questão. Eu comecei a acordar mais disposta, mais leve, muito mais animada e produzindo muito mais, porque lembra, eu entrei no meu sono reparador, então eu tenho mais energia, tenho mais disposição. E aí agora eu quero compartilhar com você os 5 erros. Eu contei um pouquinho da minha jornada, mas agora eu vou destrinchar com você esses 5 erros e aí você começa a avaliar na sua jornada. Bem, o primeiro erro é levar o celular ou a TV para a cama. Lembra que era o meu erro? Era a TV. E aí, eu vou fazer até um gancho aqui também, porque também faz parte do alinhamento que eu fiz comigo, que é desconectar do celular. Então, desconectar do corpo faz a gente acender a mente. Lembra? O que seria desconectar do corpo? Quando a gente pega o celular e fica rodando feed. Lá em 2013, eu tinha esse hábito negativo, né? Eu virava para mim, que era uma crença que eu tinha limitante, que eu não tinha tempo. Só que, na verdade, não era falta de tempo. Eu não tinha uma gestão de tempo eficiente, porque eu usava o tempo que eu tinha me ocupando em coisas que estavam me gerando hábitos nocivos, que era o quê? O sono desregulado, baixa de energia, começa a diminuir a produtividade, logo meu bem-estar começa a ser minado. Então, eu percebi isso lá atrás, eu tirei primeiro a TV, que foi onde eu identifiquei, e depois eu percebi que o celular também. Então, você vai ver que eu falo muito isso no meu canal. É muito importante a gente desconectar do celular ou das mídias pelo menos 30 minutos antes de adormecer. Por quê? Para você começar a primeiro criar o hábito, né, uma rotina noturna, e também você dá o comando para o teu corpo que ele pode começar a relaxar, desacelerar. Então lembra que é, a gente não dormir bem vai interferir na melatonina, né, nos nossos sonhos, nessa limpeza energética que acontece na parte da noite. Então, tudo aquilo que a gente coloca de informação para a gente antes da gente dormir é como se fosse uma reprogramação que a gente está colocando para a gente. Então, vou dar um exemplo. Se você costuma ficar olhando coisas no celular ou assistindo coisas que não são tão construtivas, que não te gerem emoções positivas, provavelmente seu sono vai ser muito ruim, né? Você vai acordar muito mais drenada
cansada, exausta, por quê? Porque você preencheu o teu tanque, tuas emoções, de informações de frequências mais baixas. Por isso, gente, isso é muito importante. Eu juro para você que isso muda o jogo. Não faça só porque eu estou falando, faça porque pode ser talvez um último teste que você possa fazer por você. Você já tentou de tudo, então, cara, deixa eu fazer aquilo que ela falou para fazer algo diferente para ver se dá certo. Mas eu garanto para você que vai. Depois que eu mudei a minha jornada fazendo essa limpeza do sono, né? Eu vou ainda falar mais aqui com você. Eu comecei a aplicar isso nos meus clientes, né? Tanto na parte física como na parte mental, né, dos clientes que eu atendo, tanto no Reiki, como na mentoria, como na parte de personal trainer. Então, eu vim trazendo esse ajuste da rotina noturna e as coisas começaram a melhorar muito. A produtividade deles no trabalho, no treino, foi muito melhor. Por quê? Porque eles começaram a alinhar melhor. Mas lembra, não é um dia, é um hábito novo que eu tenho que desenvolver. Porque lembra uma coisa que eu falo muito, se você me conhece, você já ouviu falando em outros vídeos. Não existe a gente não ter hábito. Ou a gente está tendo um hábito que alavanca a nossa vida, ou a gente está tendo um hábito que está minando a nossa vida, mas a gente não está aqui no meio termo. Ou a gente sempre está fazendo uma coisa que está gerando valor para nós, ou a gente sempre está fazendo uma coisa que está detonando a nossa área da nossa vida, ou as áreas da nossa vida. E aí, qual que é o segundo erro importante? Comer demais ou alimentos pesados à noite. Isso é muito importante. O seu corpo gasta energia digerindo os alimentos, então ele não está limpando as toxinas e regenerando. Isso afeta a qualidade do teu sono mais profundo. Então, qual que é o indicado? Você comer no máximo 3 horas antes de você dormir. Carol, não dá, é impossível, eu chego com muita fome. Então, perceba se esse hábito que você está fazendo não é o hábito que está sabotando o seu sono e a sua energia, porque tem tudo a ver. Não sou eu que estou falando, isso é dado científico. Se você não, já fez de tudo e não deu, experimenta fazer isso que eu estou conduzindo você aqui agora, alinhar esses erros ou escolha o erro que mais facilite a sua jornada hoje, o que faça mais sentido para você. Mas eu garanto a você que vai ser transformador. A alimentação, inclusive falando sobre isso, eu tenho um hábito do jejum, né? Eu faço jejum regularmente toda semana, na média 16 horas, mas já vem meses que eu pratico mais de 18. Então, o hábito do jejum também, você vai perceber que vai melhorar a tua rotina noturna e melhorar o teu sono, melhorar a tua respiração. Por quê? Lembra, você controlou os alimentos que você está ingerindo, você controlou os horários que você está comendo. Automaticamente, você vai começar a entrar num fluxo melhor de rotinas. Lembra que a rotina, ela te dá disciplina e disciplina cria os hábitos. Por quê? Lembra, o hábito é o comportamento, é uma ação que eu tenho todos os dias de forma automática. Então, o hábito de jejuar, porque eu defini e determinei por que eu estou fazendo, né? Qual o significado, qual que é a meta, o que eu quero alcançar com o jejum. E aí eu criei uma rotina eu estabeleci uma rotina para que aquilo aconteça. Voltando aqui ao tema do sono, criar uma rotina noturna, né, uma higiene do sono, um ritual noturno para você, facilita a sua jornada. Eu já te dei duas coisas, lembra? Levar o celular para a cama e a tela, né, de TV. Eu garanto a você que se você tirar isso, vai melhorar muito o teu sono e não comer alimentos depois de 3 horas, né? Antes de 3 horas de você dormir. Isso já são duas coisas que vai mudar drasticamente. Aí lembra, se você incorpora o jejum, é mais um hábito positivo que você vai ver que vai acelerar esse seu processo de adormecer e de emagrecer e de ter mais energia, melhorar teu sono muito mais rápido. Qual que é o terceiro erro importante? Dormir com a luz acesa ou o som ligado. Isso aqui tem a ver com a TV para mim. Eu vou compartilhar com você o porquê. O porquê. Isso era um hábito familiar, a minha mãe, né, a gente dormia com a TV ligada, eu não lembro se era toda noite, mas eu lembro que isso era constante. Só que
dormir com a luz ligada ou som ligado, né? A TV, eu deixava a TV ligada. Quando eu fui morar sozinha, eu tinha um pouco de medo, né? Porque você tá morando sozinha, uma casa, né? Um ambiente. Então, eu não sei se você já passou por isso, mas eu lembro que quando eu comecei nessa jornada, eu tinha um pouco de medo, né? Porque tá tudo mais em silêncio. Então, você acaba ligando a TV para que você escute um som, como se fosse para você não ficar em silêncio totalmente. Mas lembra, esses sinais, eles são contraditórios para o nosso cérebro. Então, lembra que eu falei lá acima? Você começa a criar um hábito, lembra, era um hábito destrutivo que eu tinha, que estava interferindo no meu sono, na minha disposição, então a minha energia estava sendo drenada. Só que aí eu percebi que eu precisava vencer esse medo de ficar sozinha, vencer o medo de ficar no escuro e que estava tudo bem. E o que eu fiz? Eu determinei para mim, opa, identifiquei, a TV está me fazendo mal, mais mal do que bem. Então lembra, eu preciso trocar o hábito destrutivo por construtivo. Então, a sua alma, ela precisa sempre do silêncio para se reconectar com o mundo sutil. Pensa aí. Por que que quando a gente vai fazer uma oração, a gente fica em silêncio, ou quando a gente vai fazer uma meditação, a gente fica em silêncio e fecha os olhos? Para que a gente sinta, perceba, intua o mundo sutil. O silêncio, ele é necessário para que a gente entre em conexão com a gente e para que a gente perceba, né, o mundo sutil se movimentando à nossa volta. É muito importante isso. Então, não tenha medo. Se você passou esse medo como eu tinha, eu garanto a você que você consegue passar. Mas você precisa definir essas informações. E eu garanto a você que você. Sabe uma coisa que você pode fazer? Que eu comecei a fazer também. Quando eu fui dormir e deitar, como eu sou terapeuta reikiana, né? Eu sou mestre reiki, eu comecei a aplicar reiki em mim e aí eu comecei a me acalmar cada vez mais. Então são coisas que eu fui usando a meu benefício, lembra? Por que que eu vou aprender uma técnica, eu vou estudar uma coisa? Principalmente é para você aplicar na sua jornada, na sua vida. E aí, quanto mais eu fui fazendo esses rituais noturnos, mais as coisas começaram a fluir com mais tranquilidade. Então, eu comecei a ficar muito mais calma, muito mais tranquila. Aí eu tirei a luz, né? Lembra? E o som. E comecei a ficar em silêncio e estava em segurança, estava tudo bem. Qual que é o quarto erro? Deitar com a mente acelerada. Isso aqui é uma das coisas que eu mais trato nos meus atendimentos, né? Vem muita gente para mim, né? Eu não sei se você passa por isso também. Depois você compartilha aqui embaixo nos comentários. As pessoas com a mente muito acelerada, com muitos pensamentos, não conseguindo digerir tanta informação, falta de clareza e a mente não para porque ela quer ativar, resolver, fazer. Só que lembra, a mente acelerada, quando a gente vai dormir, ela não vai ser boa, ao contrário, ela vai nos prejudicar. O que que cria? Lembra? Primeiro, ansiedade e estresse, dores pelo corpo. Você já sentiu tensão aqui na cervical, no trapézio, na lombar lá embaixo, na torácica, todas as costas, né? No quadril. Tem tudo a ver com tensão. Às vezes pode ser seu pensamento tão acelerado, você começa a tensionar teu corpo. Então, essa mente acelerada, né, esse excesso de tarefas na mente, pensando tudo que tem que fazer e ela não para e ela está lá agitada, essa discussões internas que você fica tendo com você, esse diálogo interno, é muito ruim, ele é extremamente destrutivo. O que, que você pode fazer? Que também é uma coisa que eu comecei a fazer lá atrás e me ajudou muito e é o que eu aplico nos meus clientes. Criar um ritual de desaceleração. Lembra, eu falei aqui em cima? Eu comecei a aplicar reiki em mim para dormir. Carol, eu não sei fazer reiki, como que eu vou fazer? Faça uma oração, deita de barriga para cima ou senta na cama, faça uma pequena meditação. Faça um ciclo de respiração. Inspira o ar pelo nariz, retém e solta pela boca. Determina para você, eu vou respirar por 1 minuto. Inspira, solta. Eu garanto a você que você vai começar a baixar a tua frequência, você vai começar a ficar mais tranquilo, mais tranquila. Por quê? O ato de respirar,
ele começa a oxigenar mais nosso cérebro, ele começa a entrar na frequência cardíaca mais harmônica, é muito importante. Respirar liberta a nossa jornada. Respirar nos alivia. Eu sempre falo isso nas aulas de exercício físico, né? Quando o cliente ele tá um pouco tenso, duro, eu falo, respira um pouquinho, você vai ver que vai aliviar a tensão da musculatura. Por quê? Porque é a respiração que alivia a tensão. E aqui, ó, deitar com a mente acelerada, lembra, para você aliviar a tensão, a ansiedade, o ato de respirar vai te ajudar bastante. Outra coisa que você pode fazer é você escrever antes de dormir. Você pode escrever alguns motivos por que foi grata, o que, que deu certo no seu dia, por que valeu a pena o seu dia. Você criar um ritual noturno para você tira da mente, né, aquela sensação de aflição que você tem que fazer tudo e coloca em outro lugar. E você começa a criar uma rotina noturna através desse ritual que você começa a entender que eu estou me preparando para dormir. Então tá tudo bem. Só que entende que são hábitos que você está desenvolvendo, e aqui que é muito importante, você precisa ter clareza sobre isso. Primeiro é o porquê que você quer e o que você vai fazer. Senão não faz, não vai. Então, qual que é o quinto erro, né? O último erro? Não fechar o dia com gratidão ou intenção positiva, isso é muito importante. Lembra que o nosso último pensamento do dia, ele vai moldar nossa vibração no dia seguinte. Lembra o exemplo 4, a mente acelerada? Por isso que é tão importante você prestar atenção o que você está assistindo, o feed que você está vendo, o tempo que você está usando, as telas do celular, ou o que você está acessando de informação, se você discutiu com alguém, se você dormiu um pouco chateado, alguma coisa nesse sentido, porque lembra, o último pensamento do dia ele vai moldar a sua vibração e vai reverberar no seu dia seguinte. Por quê? Porque a sua mente, ela tá lá criando o seu diálogo interno daquela informação que você acessou. E aí você começa a sentir aquilo que você pensou, e aí você começa a manifestar, lembra, nas emoções. E as emoções começam a vir à tona a vibração. E a vibração, ela vai ser potente ou ela vai ser baixa. E aí o seu dia você pode começar cansada, com sono, por quê? Porque o problema começou lá atrás. É uma coisa que eu falo muito isso nos meus atendimentos, porque eu vejo muito, né? Muitas pessoas que vêm para mim e falam assim: nossa, eu não consigo ter uma rotina da manhã boa. E eu falo muitas vezes: não é o problema a sua manhã, mas é a forma como você vai dormir. Porque o que você faz antes, no caso é à noite, no caso, né, a sua rotina noturna, é o que define o seu dia. Observa, toda vez que você dorme bem, em paz, tranquila, feliz, grata, normalmente ou 100% das vezes você não acorda melhor? Você já acorda com disposição, com energia, com gratidão, feliz? Então, a nossa rotina diurna, ela é importante, mas eu garanto a você que se você não ajustar a rotina noturna, a diurna nunca vai funcionar. Por que eu sei disso? Porque há 15 anos eu treino pessoas nisso. Há 15 anos eu ajudo as pessoas a alinhar essa estrutura de vida. Há 15 anos eu ajudo as pessoas a organizarem a vida delas dentro dessa organização de rotina, de hábito, de rituais. Então isso é muito importante. Se você não entender que talvez o seu problema não é de manhã, mas é à noite que está gerando todo esse problema, as coisas não vão mudar. Lembra? O hábito que molda a sua vida e a rotina que vai te gerar o hábito e a disciplina que gera tudo. Tudo está conectado. E aí, lembra que uma palavra que cura, um pensamento pode ser o seu portal. Então, quando você vai adormecer, quando você vai dormir, praticando a gratidão, né? Por que seu dia foi importante? Por que foi importante os encontros que você teve, o seu trabalho hoje? Por que foi importante tal coisa, tal situação, tal local? Você entende que aqui você já entendeu o significado da informação. E essa informação, ela carrega o quê? Várias frases, uma frase, um pensamento que reverbera uma emoção e aí cura.
Então, se você quer entrar nesse alinhamento, é muito importante. Eu garanto isso na sua jornada. Garanto. Eu sou a prova viva disso. O quanto isso mudou a minha vida e o quanto isso eu aplico a cada cliente que vem, a vida é transformada. Por quê? Porque muitas vezes não é você trabalhar mais, trabalhar insanamente. Ao contrário, se você fizer pequenos ajustes na sua rotina, você vai perceber que você vai produzir mais, trabalhando talvez o menor tempo, de forma muito mais eficiente, tem um tempo de qualidade ainda para você. Se é isso que você deseja, eu garanto que você vai ter. E aí, qual que é uma ação simples e prática que eu quero te trazer agora? Hoje mesmo, para você começar, escolha um desses erros para você transformar. Lembra? O mais importante era você saber que existem esses 5 erros e eles sabotam a sua jornada, o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu semestre, o seu trimestre, o seu ano, a sua vida. Mas você precisa definir qual erro desse você entendeu que você está passando, você está fazendo, você está se sabotando e que você não sabia, está tudo bem, mas agora você vai ajustar para a sua jornada. Você não precisa mudar tudo, lembra? Eu sempre falo isso. Eu garanto a você, se você mudar uma peça por dia, ou uma peça na semana, ou uma peça no mês, que gere a transformação que você precisa, bingo, você vai resolver o que você precisa. Lembra? São os pequenos ajustes que a gente vai fazendo que moldam completamente a nossa energia. E lembra, é a nossa energia que vai criar, né, manifestar a vida que você deseja viver. Então, essa virada de chave, ela parte daqui. Lembra? Poder da clareza, o poder da decisão. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse processo de reprogramação da sua rotina, de dentro para fora, que é o meu trabalho, é o que eu faço, que é o que eu quero trazer para você, que é o que eu trago aqui no meu canal, nos meus vídeos, o meu livro digital, A Virada, é o seu próximo passo. Ele vai te ensinar como você vai fazer isso, sair do piloto automático, você se reconectar de forma simples, né, de forma verdadeira, para você criar mais propósito para você, para sua jornada. E você vai ver que, começando com esses hábitos simples, as coisas vão começar a se transformar. O link do livro está aqui embaixo no descritivo, tá bem? E se você gostou dessa aula, por favor, deixe o seu curtir, comente aqui qual desses erros que você identificou para você e qual você vai resolver na sua vida. Parar de se sabotar e viver uma vida com muito mais propósito, com muito mais liberdade, com muito mais leveza, com muito mais energia, com muito mais significado. Se inscreva aqui no canal caso você não for inscrito, e você que está inscrito, obrigada por você estar aqui comigo, beijo grande no seu coração, eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!